Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, encosta do dono da bola aí com Neto, Veloso, Souza, comentando tudo sobre essa classificação do Flamengo frente ao Corinthians, né? E Neto fica bastante revoltado aí, né? Fala aí sobre a atuação do Mengão e também elogia bastante Felipe Luiz, que foi um gênio aí, né, depois da expulsão de Bruno Henrique. Vamos ver aí o que ele falou nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. A boca do balão tem muita coisa importante. Pra mim não teve nenhum tipo de problema a arbitragem, cara. Eu acho que tem muita gente que usa isso, Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Eu fiz o jogo pela Rádio Craquilento. Pra mim a arbitragem do Daronco é essa, que ele para os jogos, ele é um cara que tá acima do peso. Dá uma picada no jogo. Ele pica o jogo. De pica você entende muito mesmo, Veloso, que você nunca falhou, diga-se de passagem. E aí, meu irmão, tem uma coisa muito importante. E aí vem mais, né? E aí, vamos lá, o que teve de problema no jogo? A expulsão foi correta. Os dois pênaltis não foram. Aí vem no seu caso o Yuri Alberto lá do Léo Ortiz. Não foi absolutamente nada. O Corinthians não ganhou porque o treinador é muito ruim. O Corinthians não ganhou porque o treinador não enxerga o jogo. O Corinthians não ganhou porque ele coloca os jogadores que não devem ser colocados. Ele não tirou o Romero ontem, não tirou o Rodrigo Garro, que não estava jogando bem, o Thales Magno, não é verdade? Aí é uma função disso. Na hora que o Bruno Henrique é expulso, quem foi inteligente porque o resultado foi legal? O Felipe Luiz fez uma linha de 5, colocou os caras todos lá atrás, e aí colocou o Gerson na frente, o De Arrascaeta segura a bola, jogou de acordo com o regulamento. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, teve uma vitória só, que foi contra o Atlético Paranaense. Perdeu pro São Paulo, perdeu pro Flamengo, não classificou com o Flamengo. Empatou com o Internacional. Empatou com o Internacional. O Corinthians ganhou 4 pontos só no Campeonato Brasileiro, né? 4 pontos. Então, esse treinador que tá aí, ele chegou para que tirasse o Corinthians do rebaixamento. Sabe quando ele chegou, em que posição o Corinthians estava? Na 18ª colocação. Qual é a posição do Corinthians hoje? 17ª. 17ª. Os caras, desde a CBF, vocês não tiraram o Corinthians. O Flamengo quis tirar o Vasco. E conseguiu. Com todos os méritos do Atlético Mineiro, que estou torcendo para ele, também da Libertadores aí contra o River. Parabéns ao Galo. Mas o que vocês fizeram com o Vasco foi muito pior do que com o Corinthians, no meu entendimento. E vocês conseguiram. Flamengo e o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro não teve ajuda nenhuma. O Flamengo teve. E quem foi o maior prejudicado foi o Vasco da Gama, que jogou numa chuva desgraçada, irmão. O que você pensa em relação a tudo isso, Souzinha? Você tá feliz, você tá no Instagram seu, né? Eu vi hoje, ontem à noite eu vi no Instagram. Na verdade, eu vi no Jorge, cara que é flamenguista. Me fala aí, o que tem aí? Vamos lá, coloca o número do Ramon Dias aí, bota pra mim aí. Bota pra mim aí. Vamos lá, primeiro você, Pedro Ramiro. Vamos lá, craque. 23 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 46% de aproveitamento. A impressão ontem é que o Flamengo estava num resort. O Flamengo estava jogando da maneira que queria, pelo fato de, mesmo estar com um jogador a menos, o Felipe Luiz ter dado uma aula pro Ramon Dias. Mas deu uma aula porque conseguiu o resultado, filho. Porque se perde o jogo, e aí não tem si no futebol, a estratégia dele foi importante, ele botar 5 homens atrás, funcionou. Porque se não ganha o jogo, nós estaríamos arrebentando com ele na hora que ele tira o Gabigol. Sai o Bruno Henrique, eu tiro todo o ataque meu do Flamengo, mas ele fez uma coisa inteligente, que é o De Arrascaeta e o Gerson, que foi lá e dominou o jogo. Essa é a verdade. Sim. Mas também ele fez alguma coisa. Ele distribuiu taticamente e que foi importante e correu o risco. Já o Corinthians, desse cara que não serve para ser treinador do Corinthians, não sabe o que é o Corinthians, não tem o desenvolvimento do Corinthians, e se o Corinthians cair, a culpa é de vocês que estão aí. A culpa é de vocês que estão aí. Porque vocês aguentam esse cara e o filho dele. Porque ele não pode ser treinador de um time tão forte como esse do Corinthians e que a gente percebe. Pedro Ramiro. A impressão que dá é que o Ramon Dias não conhece o elenco do Corinthians. Que o treino acontece, ele está trancado numa sala, ele está virado de costas enquanto o treino está acontecendo. Porque você colocar o Giovani... Isso se ele dá treino bom, né? Exato. Você colocar o Giovani no lugar do Fagner, não dá para entender a renovação do Fagner. O Corinthians renova com o Fagner até 2026 e não usa o jogador. O treinador vai e bota o centroavante de lateral direito. Parabéns, hein, Fabio Soldado? Que o Gerson deitou e rolou no jogo. Ele arrebentou. Foi o craque do jogo. Quem deu uma porrada nele no jogo? Uma falta, vai. Uma só. Uma. Bom, quem chegou no De Arrascaeta? Pô, você tem 2 volantes, 2 zagueiros. Mas isso é um absurdo. E ele não enxergou esse jogo.
E aí ele coloca o Giovani, que não tem nada a ver, de lateral direito. Vai pro inferno, irmão! E fez muito mais do que o jogador que já tinha jogado há muito tempo. Sim. Porque essa jogada aí que ele trouxe pra dentro ali, ó. Foi sozinho. Ele chutou, Se ele dá de sozinho. chapa, ele faz o gol. É que ele bateu de pé de pé. É. Bateu de pé de pé. um E é tra- bom menino. Foi contratado pra não cair. Esse cara aí foi contratado pra não deixar o Corinthians cair. Aí você traz um jogador que você paga 3 milhões, mas tem um treinador que não sabe utilizar os jogadores. O Carrillo fez o melhor jogo dele pelo Corinthians. No jogo seguinte, o cara Fica tá no na banco. reserva. O cara tá no banco. Exato. E ainda com um jogador a menos. Pelo amor de Deus, o Corinthians jogou 70 minutos, cara. O cara demorou mais de uma eternidade para enxergar o jogo. É uma coisa impressionante. Impressionante que acontece aqui também, cara. Conta pra mim aí, uma hora vamos lá, vai. Vamos lá, uma hora eu vou tomar atitude. Ô Veloso, o que você enxerga em relação ao jogo da parte tática? O que ele fez de errado? E o que o Flamengo fez de certo? Você que foi treinador, garotinho. Bom, o Felipe ele fez uma mudança para proteger ali e ele acertou na decisão, porque quando ele coloca 3 zagueiros e o Corinthians abusou de botar a bola na área aérea, né? E aí ele está com 3 zagueiros postados lá e rebateu todas. Eu acho que o que o Felipe errou e que não deu trabalho para o Corinthians, mas ele estava defendendo a vantagem... Não tem o que discutir esse lance. Não. E parabéns ao Bruno Henrique de ter pedido desculpa pro Mateuzinho. Parabéns. não tem. Ele tem que ser expulso, Mas foi foi acidente imprudente, também, né? foi um acidente, não tem problema nenhum. Parabéns aí ao Bruno Henrique, ao Mateuzinho, dos dois aí. O que eu achei só que o Felipe abriu mão, e isso poderia ser muito perigoso. Isso. No contra-ataque. Isso. Não tinha ninguém. Isso. Ele deixou a Arrascaeta mais adiantado. Aí é uma estratégia que ele usou, Arriscado, Veloso. E deu arriscado. certo. Vantagem, né? Arriscado. Eu, por exemplo, colocaria o Michael lá na frente. Isso. É um jogador de velocidade que você vai Eu escapar. não perco o contra-ataque, mas uma vai coisa... pra dentro do gol. Só que tem uma coisa que ele fez importante, Pedro Ramiro, Souza e Veloso, não sei se vocês aí concordam. Pô, ele adiantou o Gerson de volante, o Gerson foi o meia, o Gerson foi o atacante, o Gerson pegou a bola do lado esquerdo, o Gerson tomou conta do jogo. E aí vocês do Corinthians sequer uma faltinha nele. Ele fez Sequer vocês fizeram uma faltinha nele. Com os 3 zagueiros, ele botou mais os 2 alas com Isso. 5, os 3 aqui, o Gerson, Isso. o Pulgar e o Que jogou muito o Pulgar De La também. Cruz, e o De La Cruz, e na frente ficou só o E Arrascaeta. o De La Cruz saiu ainda, né? De La Cruz saiu depois também. O Flamengo perdeu De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Vamos supor que antes do jogo, esses jogadores não jogassem no jogo de ontem. Sabe o que nós ia estar falando? Pô, Corinthians ganha o jogo, hein? Ó, tá sem Bruno Henrique, tá sem o De La Cruz, tá sem o Gabigol, tá sem centroavante. Olha só, o Corinthians tem tudo para ganhar o jogo. Não, ele não observou isso. Ele E não demorou fez isso. demais Por a que mudar. ele não fez? Você que estava lá no estádio, meu querido Pedro Ramiro. E até impressionante a falta de atitude dos treinadores, né? Porque não dá pra falar que o Ramon Dias é o técnico, porque a impressão que dá é que às vezes o que o Na verdade, Emiliano treinador manda bom mais. só tem um nesse país aqui. Exatamente, exatamente. Só tem um. Treinador que eu pago pau, treinador que esse cara é um monstro, ele faz a função de presidente, ele faz a função de treinador, de psicólogo, de chamar a responsabilidade, de ser campeão. É o Abel Ferreira. Abel. Acabou. É o Abel Ferreira e acabou. Ninguém nesse país, ninguém sul-americano é tão bom quanto o Abel Ferreira. Ninguém. Mesmo ele mostrando o saco pra todo mundo, tomar 3 jogos. Agora, quando ele tira o Charles, ele dá espaço pro Gerson achar espaço também, porque o Gerson, até no início ali do Ele mudou do a história do tempo, Gerson, filho. Exato, o Gerson ontem foi o Que melhor jogador hein? da partida. Ele Jogador, jogou muita Zacinho, bola que na bola, jogador, não à né? toa é titular da seleção. Agora, ô craque, qual que é a diferença? Sabe o que ele parece? Desculpa. Sim. Sabe, com a perna esquerda e com a perna direita. Ele parece o Falcão. Vocês Joga são mais demais. jovens, Sim. talvez vocês aí de internet, vocês aí de YouTube, que eu quero que vocês se danem também, entendeu? Eu não tô nem aí pra vocês, não tô nem pra ninguém, falar a verdade, só pra Deus, né? E pros meus filhos. É o seguinte, quando você tem um jogador como esse, que ele desenvolve o jogo, marcação, passe dele é perfeito. Pensa o jogo, né? Ele é uma visão dos anos 70, dos anos 80. Esse cara jogando no Manchester City, ele, o Rodri. Tá doido. Meu irmão do céu, do jeito que ele faz, ele é um fenômeno, Gerson. Ele é um fenômeno. E aí, se eu sou treinador e eu vejo que o cara tá dominando o jogo, o que eu faço? Ô, Carille, é o seguinte, meu irmão. O Gerson tá deitando. Não deixa ele pegar na bola. Gruda nele. Porque se ele gruda no Gerson, não tem jogo pro Flamengo. Não tem posse de bola, não tem visão de passe, não tem... Não, mas aí o treinador incompetente faz isso. E vocês que vão deixar ele, vocês vão ser mais incompetentes de deixar uma comissão técnica como essa. No futebol de hoje, você não pode ser um volante só que marca, não.
Você tem que construir jogo. Ah, o Rodri marca alguém? O maior volante da história. Você tem que O construir do Manchester jogo. City. Você tem E por construir sinal jogo. vai ganhar de melhor jogador, vai ganhar a bola de ouro. Tô te falando, ele tem uma rixa com os jogadores da casa que é absurdo. O Bidon foi um jogo mal, o Bidon não jogou mais. Você precisa ter a bola. Não é absurdo? Não é absurdo? Cara, quando você tem um time que gosta de ter a bola, o que é que o Luiz Felipe fez ontem? O Felipe Luiz fez ontem? Não tem dois atacantes, ele bota 2 meia, que sabe desacelerar o jogo. De Arrascaeta e Gerson desacelerou o jogo, teve posse de bola, deitou e rolou e ainda teve 2 ou 3 chances pra fazer o gol. Ele poderia usar a estratégia que o Veloso falou, botava o Michel Mas na ele frente, entendeu mas que ele não. falou, não, eu vou deixar Lógico. esses 2 caras aqui, que esses 2 caras Mas foi desaceleram bem demais o foi Felipe bem Luiz. demais. Agora você tem um treinador por outro lado, que perde um cara com 30 minutos. Ele tem que ser- Desculpa. E a outra chance do Corinthians fazer o gol foi essa também, do Bidon, que jogou muito bem. O Bidon jogou muito bem no lateral esquerdo. Bidu, né? E essa bola se passa. Se passa, chega Se no Thales. passa, eu acho que o Thales fazia o gol. E aí o Léo Pereira, ele fez e defendeu todas as jogadas, só foi com o Roberto. Se não tem o Roberto, o Corinthians cai. Se não tem o Roberto, não tem gol na Copa do Brasil. Se não tem o Roberto, tava morto o time do Corinthians. Souza. Ficou 90 minutos, não deu um chute no gol, deu um chute só com o Yuri, uma jogada lançada pelo Romero. Cara, chuta de fora da área, cria oportunidade. Agora ele ficou com 2 volantes de Pô, marcação que não demora pra construiu colocar jogada, o Igor cara. Coronado. E aí, o Flamengo mostra a grandeza do Flamengo, né? O Flamengo mostra uma grandeza daquilo que... E aí tem uma coisa, Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Primeiro pra você, Veloso. O Felipe Luiz vai ser grande treinador? Vai. Ele é grande... Não, não é. Só que tem uma coisa, que o ambiente do Flamengo era tão ruim, mas tão ruim. É ruim pra treinar, é ruim da diretoria, porque esse Marcos Braz, que é um fanfarrão, que mordeu a virilha do cara. O cara mordeu a virilha do menino no shopping. E não acontece nada. Imagina só se o menino que é preto, ele mordesse a virilha de um vice-presidente do Flamengo, branco, Vereador. nesse país. Vereador. Vereador. Tava preso, truta. Tava preso. Nesse país aqui, pobre e negro só se dana, irmão. Porque se fosse ao contrário, tava preso. Não acontece nada. Certo? Aí você tem o Landim, que é um presidente que é um dos piores da história. Porque o que acontece com o Flamengo é que tem muito dinheiro, tem um time muito forte. E aí o Felipe Luiz, ele ajeitou o quê? A parte tática? Não pra mim. Ele ajeitou o jogador? Não pra mim. O ambiente ficou outro e dá pra perceber isso no Flamengo, Veloso. Dá. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que o jogador sente também quando vê o companheiro sendo injustiçado. O que estava acontecendo com o Gabigol era um absurdo, né? E o Felipe até corrigiu isso, deu mais oportunidades para o Gabigol, embora ele não esteja jogando tão bem, não. Mas ele ficou 1 ano parado com o Tite, né? Isso aí atrapalha a carreira de qualquer jogador. Cara, o Felipe... que o Tite fez pro Gabigol... É impressionante. Ó, eu nunca vi isso na minha vida. Ó, eu já passei por isso no Guarani. Você passou no Palmeiras. Eu não sei se você passou em algum time. É o presidente te arrebentar, te tirar, fazer você ficar 1 ano só treinando, te humilhar do jeito que eu fui humilhado no Guarani, né? E fazer uma coisa incrível, você ficar 6 meses sem contrato, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Foi feito isso comigo lá no Guarani. Aí tinha o passe, né? Então, o passe, tinha mês que eu não tinha dinheiro para fazer compra, pra vocês terem ideia. Quem me ajudava, Beto Zini. Porque você não recebe, você não tem direito a nada. Eles quase acabaram com a minha vida. Presidente do Guarani. Não vou falar o nome dele porque ele já morreu. Que bom que morreu também, né? Pra mim. Não sei pra família dele, não sei pra quem gosta dele, não sei pra torcida do Guarani também se gosta. Pra mim já foi e tá tudo certo. Quase acabou com a minha vida. Olha, mas o Gabigol não, porque o Gabigol já era um cara já com muita grana. Mas olha o que ele fez pro Gabigol. E é capaz do Gabigol ficar no Flamengo ainda. Esse Tite aí, essa vergonha de treinador, que diga-se de passagem, 2 Copas do Mundo, não conseguiu passar para as quartas. Que, por sinal, o Dunga foi muito mais treinador que ele em seleção. E o Felipe ontem ele pensou em anular o Corinthians, né? Não dar a oportunidade, deixar o meio de campo congestionado, à frente da área ali. Ele foi inteligente nisso. Ele correu o risco, né, Veloso? Correu o risco porque ele perdeu o contra-ataque, ele não tinha nenhuma opção de velocidade na frente. Mas o Garro não conseguiu finalizar, que é uma das armas do Corinthians. O Garro não deu um chute no gol. A frente da defesa ali estava postada, não teve oportunidade. Garro, Romero, o Carrilho também não entrou bem. O time do Corinthians não foi bem. Só teve 2 jogadores que jogaram bem. Só 2 pra mim. 2 pra mim. E o Roberto foi monstro e o Matheus Bidu. É o seguinte, fala, senhor Eúdio, tá igual eu, cansado de perder? 1-0. Raciocina comigo pra quem é inteligente, ou quem é sábio, ou quem entende de futebol. Você raciocina comigo. Então eu perco de 1-0, certo?
eu tomo um sufoco. E ainda tenho de 2 a 3 chances pra fazer gol. Lembra? Lá no Maracanã? Sim. Ah, Segundo legal. tempo. Ah, é legal. Aí o Hugo é o melhor jogador em campo. Cara, aí eu não tenho Gabigol, não tenho Bruno Henrique e não tenho De La Cruz. E aí eu tenho um jogador a mais. E eu não uso isso. Por que ele não usa isso, Souza? Ele não sabe. Qual é a burrice dele? Ele não sabe, acho que ele não sabe contar, não. Acho que ele não viu que o. Só pode, pô. Pode ser mesmo. Não sabe contar, não. Que ele tava ser. com 10 e. Ele ficou procurando o Bruno Henrique. Ele tava procurando o Bruno Henrique. Acho que ele achou que o Bruno Henrique tinha ido no banheiro. E não voltou mais, entendeu? Ele não sabe mexer, eu já falei, ele não sabe mexer nesse time do Corinthians. Ele não foi contratado pra isso. Olha aí, ó, pra você, Augusto, pra vocês aí, pra você, Fabinho Soldado, pra vocês. Não sabe mexer, não sabe dar treino, escalar. não sabe escalar, não sabe substituir e não sabe fazer o planejamento, que pra mim é o pior. E não, Um pior de momento como tudo, esse do Corinthians. Qual o planejamento? Meu irmão, o Corinthians não pode cair. E não sabe falar o português, E entendeu? não entende o português e não sabe falar. Mas como é que ele pode ser treinador? Me explica, senhor. Não, eu quero essa explicação sua. Como é que contrata um jogador, um treinador, que não sabe falar a língua dos caras, que pede pro filho ficar traduzindo? Não, é brincadeira. Pedro Ramiro, o que você que é setorista da Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, o que você enxerga no dia a dia, o que você viu e você que estava nos jogos? Esse aí é o jogo do São Paulo, ó. Esse é o jogo do São Paulo, lá em Brasília, se eu não estiver errado. Exatamente. Melhores momentos de ontem, Flamengo 0, Corinthians 0. Eu vou começar com você, Fernandão, suas impressões do jogo. Tivemos muitos elementos. Sim. Mas o que dá pra gente dizer desse Flamengo que chega a mais uma final de Copa do Brasil e que dá pra gente dizer que conseguiu superar algumas adversidades ontem para chegar a mais uma decisão? Flavinho, vou falar de uma coisa que ficou muito clara ontem, foi, na minha opinião, determinante para o Flamengo se classificar, foi a opção do Felipe, e ele mesmo disse que já havia pensado nessa possibilidade de jogar com um jogador a menos. Na coletiva ele falou Ele que vai falar, a gente vai mostrar isso daqui a já pouquinho. esteve em várias situações. E quando ele opta em fazer uma coisa em que não é o comum, porque normalmente quando o jogador é expulso, a equipe faz 2 linhas de 4, deixa um na frente e se defende da melhor forma que pode para usar os contra-ataques pelo lado com esse cara centralizado. Quando o Felipe opta por tirar o Gabriel e colocar o Fabrício Bruno, o que ele pensa? Ele pensa se defender melhor. Uma parte importante que a gente às vezes deixa despercebido, o Bruno Henrique era um cara muito importante na bola aérea defensiva. E se ele tira o Gabriel, ou o Arrascaeta, na minha opinião, ele foi bem em tirar o Gabriel, porque o Arrascaeta é um cara de mais posse de bola do que o Gabriel, e o Gabriel não estava bem no jogo. Ele mantém essa bola aérea protegida com o Fabrício Bruno, além de se proteger um pouco mais, tendo o Ortiz como primeiro homem dessa linha de 3, que consegue sair jogando e ter essa manutenção do jogo. E ele tem a profundidade pelos lados com os alas, no caso, o Alexandre no primeiro tempo, o Ayrton Lucas no segundo, e o Wesley, que jogou muito bem, por sinal, teve muita personalidade de prender a bola quando foi necessário. O Flamengo teve uma maturidade em que a gente não vinha vendo em outros jogos. Pareceu uma equipe muito madura, muito consciente do que tinha que fazer, muito comprometida taticamente, e a entrega é importantíssima em jogos de mata-mata como esse. O Corinthians, uma equipe que, na minha opinião, individualmente é muito boa, só que coletivamente não consegue ainda mostrar um grande futebol coletivo com encaixes corretos, enfim, em que consiga fazer com que uma equipe como o Flamengo se sinta pressionada e acabe sucumbindo com relação a ela. Enfim, um jogo interessantíssimo de várias nuances, pênalti não dado, suposto pênalti não dado, jogadores como o Pulgar, que jogou muito bem e eu escuto muito pouco falar dele, porque ele é um cara que se posiciona muito bem, tenta roubar muito mais as bolas, ataca sempre o portador da bola para que esse mesmo não tenha tranquilidade para fazer os lançamentos para os jogadores de área. Enfim, parabéns ao Flamengo e que venha o Atlético Mineiro. A gente vai falar já dos lances polêmicos aqui, tem muita reclamação da torcida do Flamengo, mas eu queria te ouvir primeiro, o Igor Dorilheu, sobre esse duelo, né? O Fernandão falou muito bem, acho que o Flamengo conseguiu se defender bem quando entra o Fabrício Bruno. E se a gente parar para observar, tirando aquela grande chance do Yuri Alberto, que o Rossi fez uma grande defesa, acho que o Flamengo até que equilibrou o jogo, né? Nessa guerra aí com o jogador a menos, dá pra dizer que o Flamengo saiu com ferimentos leves, né? Não teve nenhum ataque, assim, muitas chances claras do Corinthians. Longe disso, o Flamengo conseguiu controlar o jogo dentro do que dava pra fazer. Eu lembro que, quando o Felipe Luiz ainda era jogador, uma das entrevistas que mais repercutiu dele foi uma no Charla Podcast, dos nossos parceiros Cantarelli, Betão,
em que ele, na verdade, o Barroca falando sobre ele, o Barroca que foi treinador do Botafogo, falando sobre a leitura do Felipe Luiz dentro de campo, numa partida em que ele jogava contra o Flamengo e o Felipe Luiz conseguiu observar como o Barroca escalou um time com um a menos, que não foi dessa forma tradicional, com 2 linhas de 4 e um centroavante na frente. Na época todo mundo falou, ó, o Felipe Luiz vai virar bom treinador, o Felipe Luiz, pelo que ele fala, pelo que ele lê do jogo, ele vai ser um bom treinador. E ontem ele teve uma leitura que, de primeira, muita gente não entendeu. Pô, ué, tirou o Gabigol para botar um zagueiro, vai chamar o Corinthians, vai ficar lá atrás o jogo inteiro, o Corinthians vai ter muito mais a bola, não vai dar certo. E ao decorrer da partida se mostrou uma estratégia acertada. O Corinthians, com a bola, tem muita dificuldade de criar, tem o Garro, que tem muita qualidade, tem o Thales Magno, que é perigoso, tem o Yuri Alberto, que consegue incomodar a defesa, mas foi o que o Fernando falou, coletivamente ainda não é um time muito ajeitado, até por conta das contratações. Muitas chegaram ainda agora. O Carrejo, por exemplo, que entrou no segundo tempo, tem muita qualidade, mas não é um cara ainda que está inserido no contexto do time, está acostumado ao futebol brasileiro. Então, é um time que ainda está se conhecendo, se adaptando, e quando teve a bola não conseguiu ser tão perigoso como deveria ser com um jogador a mais. E o Flamengo fez essa linha de 5, com 3 na frente, o Arrascaeta como falso 9, conseguiu controlar o jogo. Vocês falaram sobre o Wesley, foi muito bem realmente, o Pulgar foi muito bem, mas o cara do jogo para mim foi o Gerson, mais uma vez, fase impressionante. É muito difícil tirar a bola do Gerson, é impressionante, ele fica no meio de 2, 3, ele consegue controlar o jogo, segura a bola, espera o time sair de trás, e isso ajudou muito o Flamengo a respirar nos momentos em que tinha que sair com a bola e tinha menos jogadores no setor ofensivo. Pra mim, eu acho que se a gente parar para observar assim, o jogo, no contexto geral, os melhores em campo, na sequência é Gerson, sim, Wesley e Pulgar. Verdade. E faria uma menção ao Rosa Rossi também, que pegou uma bola ali do Yuri Alberto que foi fundamental. Verdade, Flavinho. Assim, eu esqueci de falar do Rossi, porque ele até, uma bola que ele sai do gol, ele erra, dá uma confusão, mas a maturidade e a tranquilidade com que os 3 da defesa e o Rossi jogam, eles não se afobam para sair jogando. Eles têm muita ontem, pelo menos, tiveram muita tranquilidade para segurar o jogo, para fazer a bola andar sem fazer cera. Isso. O Flamengo foi uma equipe que ontem que não fez cera, não ficou se jogando, não ficou deixando de bater lateral. Foi uma equipe que foi muito justa. Só na reta final ele estava quase subindo da arquibancada para bater o tiro de meta. Tudo bem, você valoriza. Faz parte. Você ainda tacaram uma garrafa d'água em campo, aí era ajudou, tudo que ele queria. Era o que ele queria. A torcida ajudou. E uma coisa que eu deixei de falar e o Dori me lembrou, e quando o Felipe toma essa decisão de fazer uma coisa que é fora do comum, ele chama a responsabilidade para ele. Verdade. E eu, por exemplo, estaria falando aqui da mesma forma se o Flamengo tivesse perdido a classificação. Porque o Flamengo se comportou muito bem jogando desse jeito e foi muito efetivo porque não precisava ganhar. O Flamengo só precisava não perder. E ele entendia, ele conhecia bem o time do Corinthians e sabia que coletivamente, se defendendo bem, eles tinham dificuldade. O Garro é um cara interessantíssimo mesmo, mas jogando sozinho na construção, ele teve muita dificuldade ontem. Errou muito passe ontem simples, muita Verdade. coisa. Verdade. Bom, eu sei que você quer polêmica, eu sei que você quer lance que vai dar o que falar, que vai dar debate. Então, vamos colocar o primeiro lance na tela, mas esse é um lance que acho que todo mundo aqui vai concordar, você aí em casa também vai concordar, por mais que você seja clubista e rubro-negro. Bota aí a expulsão do Bruno Henrique, um lance que, infelizmente, acontece, ele tá, se a gente parar para observar, desde que o Hugo vai sair com a bola, ele só tá olhando para a bola, ele não vê o Mateuzinho. Mas é o que o Gerson falou e foi muito bem depois do jogo na entrevista, sem querer também a falta. E essa expulsão, acho que ela não gera nenhuma polêmica, né? Todo mundo está de acordo. E a minha pergunta que fica é a seguinte: ele já fica fora do primeiro jogo, por cumprir essa suspensão automática. Será que corre o risco de pegar um gancho, de ficar fora do segundo jogo também? Porque se a gente parar para observar aqui, é uma imagem forte, né? O Mateuzinho, ele precisou tomar vários pontos na cabeça, ele até postou lá depois. Sabe o que eu tô rindo? Acho que o Dori vai corroborar. A gente sabe da dificuldade que o Hugo tem para jogar com os pés. As coisas têm que acontecer de uma forma que tem que acontecer mesmo. O Hugo sai jogando uma bola difícil, com a perna esquerda. Fatiada. Uma fatiada de canhota que é difícil fazer, ele faz certinho e acaba acontecendo a expulsão. Só para pontuar, porque olha, é muito interessante, olha lá, ele vai com confiança, né? Muito bem, muito bem. Acho que não, acho que todo o contexto da jogada mostra que não foi intencional, que não foi uma agressão. Foi uma fatalidade do jogo, que ele deveria ser expulso, mas para pegar mais de um jogo, acho que não. Geralmente o STJD leva isso em conta, né? A intenção, se teve maldade ou não, se foi um lance violento. Foi um lance feio, mas não teve intenção, então acho que vai ficar de fora só do jogo de ida mesmo.
E aí pegou mesmo, né? Tive até depois do jogo, o Mateuzinho tava tendo que costurar a cabeça, né? Porque isso aí. teve um momento do jogo que o Corinthians estava com 3 jogadores de touca, porque o Ramalho já tinha entrado de touca, o Gustavo Henrique se machucou e o Mateuzinho. Mas foi aquilo que tu falou, sem querer, também a falta, foi imprudente, não teve maldade, longe disso, mas foi infeliz o Bruno Henrique. Infeliz, e eles até já meio que se desculparam. O Bruno Henrique fez uma postagem na rede social dele, o Mateuzinho foi e respondeu também. Você que gosta da rede social, aproveita para seguir a gente aí também, tá? @Flávio Amêndola, qual é o seu, Dorileu? Igor Odorileu. Fernandão? Fernandão 04 Oficial. Fernandão, sem o tio. Aí, ó, perfeito. Fernandão. Segue lá, gente, você vai continuar acompanhando o nosso trabalho. Agora vamos para o segundo lance polêmico, que é o possível pênalti, que é o lance do Gerson com o Rodrigo Garro. Ele tenta dar o passe pro Arrascaeta, a bola nitidamente toca no braço do Garro. Não sei nem se foi no braço ou se foi na mão em si. A gente vai poder ver melhor no replay. Mas a arbitragem sequer foi chamada ao monitor. Essa imagem aí, ela é perfeita. E aí, senhores? Pênalti ou não pênalti? Vocês... Porque assim, agora a gente tem que levar em consideração muita coisa, né? Porque é o que dizem aí os ex-árbitros. É o tempo de reação do jogador que comete a infração, é a distância da bola pro braço dele. Movimento natural, antinatural. Movimento natural. É engraçado, porque quando o cara tá com o braço aberto, o senhor Daronco não dá pênalti a favor do Flamengo. Isso aconteceu contra o Palmeiras. Braço aqui, esticado. Aí não é pênalti. Aí agora o braço tá aqui, também não é pênalti. Vai ser pênalti em algum momento, será? Eu fico na dúvida. Porque também expulsão era pra expulsar, não expulsou. Enfim, vocês vão falar. Perdão, me excedi. Tá bom, desabafa. Cara, eu acho que isso não é pênalti. Só que o histórico recente vem mostrando pra nós que em muitos casos é marcado pênalti em lances assim. A gente já falou aqui sobre a subjetividade, que é a interpretação individual do lance do jogo, que os árbitros têm. Esse é o meu grande questionamento com relação a essa regra com relação ao pênalti. Quando que vai ser pênalti ou não? Quando que os árbitros vão entrar em acordo com relação a uma determinação coerente com relação à marcação de um pênalti quando a bola bate na mão ou não? Eu acho que isso não é pênalti, mas eu já vimos aqui várias vezes lances iguais, igual é difícil, mas idênticos, muito próximos a esse, que foram marcados pênalti. Você vai lembrar, Dorileu, Botafogo e São Paulo na Libertadores, hoje houve um pênalti muito semelhante a esse assinalado, né? Muito semelhante. E que também não foi. Do meu ponto de vista. Eu acho que o do Botafogo foi um pouco mais complicado, porque estava no meio de uma disputa ali. Foi até difícil de ver, mesmo com a câmera. Esse aí não. Né? Esse aí é um toque no braço nítido, ninguém discorda disso. Mas eu não marcaria pênalti pela distância, Flávio. Eu acho que o Gerson está muito próximo do Garro e o Garro não está com o braço aberto. Está naquele chamado movimento natural de até alguém que está preocupado em recolher o braço. Eu acho que se ele viesse marcar o Gerson com o braço aberto e talvez a distância do Gerson para o Garro fosse um pouco maior, eu acho que poderia ter marcado esse pênalti sim. Mas olha só, a bola não fica... Já sai do pé do Gerson direto pro braço do Garro, assim, num espaço muito curto de distância, e também o movimento dele de querer recolher, de estar com o braço um pouco encolhido, não me faz acreditar que deveria ser pênalti. Ele não tá olhando pra bola também, ele vira o rosto, né? Até com medo de ser atingido. Com medo de ser assim. atingido, enfim. Entendi. Vocês estão tão legal pra ir lá pro Neto, então. Pode ir lá, vai lá pro dono da bola do Neto. Porque se isso aí fosse, se quem tivesse tocado essa bola na mão fosse o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, o que ia estar acontecendo nas redes sociais e nos programas esportivos seria uma coisa de maluco. Aí eu concordo contigo. Você tem total razão, Flávio Amêndola. E cadê o lance do Gustavo Henrique? Aquela coisa que não tinha ninguém. Não tinha ninguém além do Hugo Souza. E expulsaram o Adrielson contra o Palmeiras por uma coisa muito menor. Aí eu acho que a gente vai ter mais razão em bater na arbitragem. Pois é, porque era pro Gustavo Henrique ter sido expulso. Concordo. Mas tudo bem. Pelo menos o Flamengo passou. Contigo. Esse lance do Arrascaeta ontem, até teve um lance um pouco parecido do Estevão no jogo do Palmeiras, que ele ia sair de cara pro gol e o Jadson do Juventude faz a falta, só que o Jadson fez 2 faltas, foi até pior. O Jadson deveria ter sido expulso, assim como daria para ter expulsado o Gustavo Henrique ontem tranquilamente. Geralmente a arbitragem fala nos 4 Ds, né, nesse tipo de situação, que é a distância do jogador pro gol,
O número de defensores, o Gustavo Henrique era o último defensor, o domínio, o Arrascaeta tinha o domínio da bola e a direção, se ele ia para a linha de fundo ou ia para dentro da área. E essa direção é a única parte que abre brecha para a interpretação. Todos os outros, tá claro ali que é o último defensor, que ele tem um domínio e tudo mais. Eu acho que por conta dessa direção do Arrascaeta tá no lado do campo, embora ele tenha dado um tapa na diagonal, o Daronco não decidiu expulsar. É um lance interpretativo, acho que poderia ter sido expulso tranquilamente. Só que, pelo menos, Flávio, tem uma coisa de boa nisso tudo, tanto no pênalti quanto nesse lance da não expulsão do Gustavo Henrique. Os dois são lances interpretativos. O Daronco viu tudo em campo. Não teria por que o VAR chamá-lo para mudar uma decisão, sendo que ele viu tudo ali. E é o lance, tanto o pênalti quanto esse lance do Arrascaeta, são lances discutíveis. Você vai achar que foi, o Clebão vai achar que não foi, o Xande vai achar que foi, não são lances... Você olha e fala, ó, tem que ser isso e acabou. São lances claros. Então, no meu modo de ver, pelo menos teve isso de bom. Não foi aquele VAR à moda Brasil, que a gente costuma ver. Intervencionista, que toda hora quer aparecer, quer apitar. O Daronco viu os dois lances, viu o que aconteceu e interpretou dessa forma. Que a gente pode até discordar, mas foi uma forma que ele interpretou e que o VAR não deveria chamar para mudar a interpretação dele, na minha opinião. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo que Neto ficou bastante revoltado aí, né? Com essa eliminação do Corinthians para o Flamengo, né? Ele é um anti aí que sempre... volta e meia aí ele critica o Flamengo, às vezes ele elogia, né? Dessa vez ele elogiou bastante Gerson e elogiou bastante Felipe Luiz, né? Pela atuação de Gerson, que comandou o meio ali, né? Mesmo com a menos, o Flamengo conseguiu controlar o jogo. Se for analisar, o Flamengo teve 40% de posse de bola, né? E o Corinthians teve 60%, foi 55, 45, coisa assim, né? E o Flamengo também teve pouco chute no gol. Isso porque não tinha um atacante lá, né? Porque Gabigol teve que sair para a entrada de Fabrício Bruno. Uma mudança muito pensada aí por Felipe Luiz, que de princípio ninguém entendeu muito, né? Mas só que Felipe Luiz, ele pensa muito à frente, né? E claro, com certeza aí, né? É algo pensando aí no que ele aprendeu com Simeone, né? O treinador do Atlético de Madrid, e também pensando no que ele aprendeu com o Jorge Jesus, né? Então ele mesclou os dois aí e pode dar muito bem fazendo isso aí pelo Mengão. Então com certeza aí essa vitória tá nas mãos de Felipe Luiz, Gerson, né? Outro também que jogou bem, o Wesley, né? E Pulgar. Nesses jogadores aí foram essenciais. Tem Rossi também que fez uma defesaça, entre outros, mas de principais com esses que se destacaram mais no Flamengo, que jogaram bem melhor e fez com que o Flamengo se classificasse nessa vitória. Teve lances polêmicos aí que alguns disseram que foi pênalti, outros disseram que era para expulsão, né? Teve esses lances aí polêmicos, né? Mas é isso. Se fosse contra o Flamengo, nesses lances aí, com certeza, se não fosse marcado, ia ser o maior bafafá de todos. Mas quando é contra o Flamengo, tudo passa batido. Mas é isso. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.